Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos aprender sobre uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai aprender sobre uma palavra mesmo. Como a gente usa essa palavra mesmo? Porque temos uma palavra que a gente fala mesmo, é mesmo, e temos uma palavra que a gente fala eu mesmo, nós mesmos, ele mesmo, ela mesmo. Aí então vamos aprender como dizer assim em árabe. Vamos começar com o mais simples, que é mesmo. Quando a gente fala uma coisa, tipo, eu falo para vocês uma coisa, depois vocês falam para mim, é mesmo? Então, como a gente fala essa palavra em árabe, a gente fala anjad, tipo, tá sério? Anjad. A gente fala jad, anjad significa sério, no sentido, é mesmo? Sério? É mesmo? Anjad, a gente fala dessa maneira. Essa é a palavra mais fácil, mais simples para a gente aprender, que é uma palavra, um vocabulário que vamos aprender. Agora temos outra palavra que a gente usa para dizer mesmo, que é a palavra nafs. Olha, eu escrevi aqui na letra portuguesa, letra latina, nafs. Aí normalmente a gente não coloca nada entre F e S, mas para conseguir pronunciar a gente coloca um vogalzinho assim bem pequeno, nafs, nafs, né? Eu não quero escrever como letra E mesmo, para não ficar nafis, entendeu? Para não ficar mais longa um pouquinho, que a gente precisa. Então, apenas nafs, nafs. Aí, agora, quando a gente fala nafs, podemos falar assim, nafs, nafs, assim, nafs al-shi, nafs al-shi. O que significa al-shi? Al-shi, a coisa. A coisa. Aqui o artigo na árabe, shi, coisa. Então fica al-shi. Nafs al-shi, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas a gente coloca na árabe o artigo para coisa, não para o mesmo, né? A mesma coisa, né? Não para a palavra mesma. Agora, esse, como a gente falou, mais simples. Quando a gente fala anjad, tipo, é mesmo? Tá sério? A gente fala nafs al-shi, a mesma coisa. Então, a maneira mais simples para dizer essas palavras. Agora, a palavra nafs em árabe, ela tem vários significados, né? Nafs. A gente escreve ela assim, nessa... Nafs. A gente escreve ela dessa maneira, em letra árabe. Nafs significa o primeiro, mesma, né? Mesma coisa. Quando a gente usa também pronomes, objetos, por isso eu coloquei aqui pronomes, objetos. Quando a gente usa esses pronomes, objetos, como ela, fica eu mesmo, nós mesmos, você mesmo, eles mesmo, entendeu? Aí então vai ficar dessa maneira. E também significa nafs, como a gente falou, tipo a mesma coisa. E também tem outro significado. O significado é um pouquinho complicado para explicar, porque cada ser humano tem três coisas, né? Tipo, a gente tem o corpo, temos a alma, temos uma coisa também entre corpo e alma, tipo, o ser mesmo. Mais ou menos isso, o ser mesmo. Então a gente fala nafs. Quando a gente fala nafs, nafs, al-nafs, como o artigo al-nafs, fica o ser, tipo, o ser do ser humano. Mais ou menos isso. Agora, o que nos importa, esse significado não importa muito para a gente não. O que nos importa nafs no sentido mesmo. E como a gente falou, também temos pronomes objetos. Eu vou deixar a aula do pronomes objetos nas descrições para vocês conseguirem assistir depois. O pronome objeto na árabe, como a gente falou também, ele fica diferente, fica letras que a gente adiciona no final da palavra na árabe. Agora, ana significa eu, mas uma palavra independente. Mas quando a gente fala pronome objeto, fica i, uma letra que a gente adiciona no final. Significa eu também, mas não é palavra independente. Uma letra que a gente adiciona no final de outra palavra. Às vezes a gente fala ni aqui como exceção, não e sempre. O ideal a gente fala sempre a gente fala mas às vezes a gente usa ni. Nahna, nós, fica na, também nós, mas pronome objeto. Enta, masculino, né? Você masculino, fica ak. Por isso a gente fala kifak, não, a gente fala kifak para homem, kifik para mulher. Enti, você feminino, a gente fala ik.
Ou como acessão a gente coloca ki, tá bom? Into a gente fala con. Huwe a gente coloca o, ou às vezes a gente coloca a letra ha, então o som de H em inglês, não em português. Como acessão também. Então, essas acessões, quando a gente usa essas acessões quando a palavra termina com i, normalmente. Tem outros casos, né? Mas a maioria do tempo, quando a gente vai precisar de acessões, quando o verbo, a palavra termina com letra i, já, com letra ya em árabe. Agora, hiye aqui, não que é acessão, aqui podemos usar ou uma ou outra. Podemos colocar a ou podemos colocar ha. Hennen, eles também podemos colocar on ou hon. Pode qualquer delas. Só um caso, depois a gente vai aprender sobre um caso, só a gente vai precisar de o segundo, não o primeiro, tipo ha e hon. Agora, por que a gente falou sobre isso? Para a gente adicionar para a palavra nafs. Então, a gente vai falar assim. Nafs, eu vou escrever nafs, si. Nafsi, eu mesmo. Agora, também de novo, nafs. Fica nafsna. Como a gente falou, e como eu falei para vocês, não vou colocar a letra I para não ficar bem longa. Então, a letra E para não ficar bem longa. Então, deixei colada S com F. Então, nafs. Sobre a gente consegue pronunciar certinho. Agora, enta, nafsak. Eu vou fazer assim. Enta, nafsak. Enti, aqui que a palavra nafs não termina com i, então vamos usar o normal, não vamos usar a acessão. Então fica nafsik. Enti, nafsik. Entu, nafskon. Nafskon. Também, huwe nafsu. Também a gente não vai usar a acessão. Hiye nafsa ou nafsha, não tem problema. Nafsa e hinnen nafsun. Hinnen nafsun. Então, gente, quando a gente fala ana nafsi, eu mesmo. Então a gente precisa do sujeito. Então eu vou falar assim, ana nafsi, eu mesmo. Nahna, nafsna, nós mesmos. Enta, nafsak, você masculino mesmo. Enti, nafsik, você feminino mesma. Entu, nafskon, vocês mesmos. Huwe, nafsu, você, ele mesmo. Hiye, nafsa, ela mesma. Hinnen nafsun. Agora tem outra coisa também, a gente às vezes vamos usar preposição be. Olha, por exemplo, quando eu falo para vocês, eu mesmo vou fazer aquilo, eu mesmo vou julgar, ou eu mesmo vou falar, né? Então eu vou falar assim, ana bi nafsi. Ana bi nafsi. Certo? Ana, eu, bi nafsi. Eu mesmo. Tipo, aqui eu estou dando ênfase. Muito importante em árabe que às vezes a gente vai usar ênfase. Então, podemos falar ana nafsi, tipo, eu mesmo. Ou a gente fala ana bi nafsi. Eu mesmo. Tipo, nahna bi nafsna também. Bi nafsna. Preposição, letra B. Na verdade, a gente está usando letra B. Letra B com acento I, desculpa, fica بنفسي. أنت بنفسنا, desculpa. أنت بنفسك. أنت بنفسك. أنتم بنفسكم. Certo? Aí é assim que a gente fala a palavra mesmo, né? Então, voltamos. A palavra nafs, ela tem vários significados. O primeiro, que é aquele parecido com alma e corpo, o ser mesmo, né? Do ser, de ser humano. A gente não vai estudar sobre ela agora, depois a gente estuda. Agora,
Quando a gente usa pronome objeto fica o mesmo, o pronome objeto mesmo. Por exemplo, quando a gente coloca I, fica nafsi, eu mesmo, nafsak, você mesmo, nafskon, vocês mesmos, nafsa, ela mesmo. É assim que vamos. O terceiro significado, quando a gente usa a palavra nafshi, nafs, ashi, que significa a mesma coisa. Então, isso tudo sobre a palavra nafs, ou como a gente usa ela no sentido mesmo, e vamos aprender a aula que vem também sobre como a gente usa a palavra diferente. Também vamos usar o pronome objeto na mesma maneira. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram da aula. Até no vídeo que vem.